de novo atravessando as duas ilhas. E eu amo esse monte aqui, que eu preciso descobrir o nome dele, muito bonito. E começando ou terminando um episódio, eu ainda não sei. E eu vou atravessar de novo pra Java. E tô indo pra Yogyakarta pra pegar meu voo pro próximo país. Então tava mais barato do que voar de Bali, então por isso que eu decidi fazer esse rolê de novo. Vim de ônibus, são mais de 17 horas de viagem. E aí a gente saiu de lá 8h20 da manhã, mais ou menos. E agora já são meio-dia, a gente já tá aqui no porto de Bali pra atravessar pra Java. Deixa eu sair daqui que o povo tá esperando pra tirar foto. Eu vi algumas pessoas entrando por aqui, então eu acho que pode embarcar pedestre, porque meu amigo Thiago, do Coragem na Mochila, tinha me falado que alguns portos aqui ele leu que não podia. Eu vi pouquíssimas pessoas entrando aqui, mas eu vi entrando, então talvez aqui possa, e depois eu coloco o nome do porto. Still I was thinking we were just friends. Had we met before, instant chemistry. Was so glad you came. Had we met before, laughing instantly, but it didn't feel like thunder or lightning or something struck me when I was looking into your eyes. Wasn't love at first sight and fire burning bright, but now I know what it was. It was like coming home. It felt like coming home. Had we met before? Instant chemistry. It took me a while to realize that you were the missing piece. It didn't feel like thunder or lightning, but something struck me when I was looking into your eyes. Wasn't love at first sight and fire burning bright, but now I know what it was. It was like coming home. Yeah, it felt like coming home. I was the girl all alone in the corner, drinking by herself on a Saturday night. Bom dia, cheguei em Yogyakarta, ou como eles pronunciam aqui, Yogyakarta. É difícil a pronúncia. Yogyakarta. E aqui é onde eu tô ficando, eu vou mostrar pra vocês, porque senão depois eu fico enrolando e acaba não mostrando. Tem um monte de lugar que eu fiz isso. Esse aqui é o banheiro, não tem água quente, mas ok, já tô me acostumando, minha carcinha ali, bem bonitinho. Esse é o meu quarto e eu vou almoçar agora. E aí a Su, que é a host daqui, falou pra eu sempre deixar a porta do banheiro trancada. E eu pedi comida. E aqui é bem parecido com o que eu fiquei lá em Tabanã. Não tô gravando porque o pessoal tá ali e dá vergonha de ficar. E eu acho chato também ficar gravando a cara das pessoas, né? Aí ali tem um negocinho pra você pegar prato, as coisas, e eu vou comer aqui e editar meu vídeo. Aí eu pedi a minha comida. Eu pedi acho que chama Pechel, que foi uma moça que me indicou no ônibus. Foi a Ayu, que eu conheci no ônibus de Bali pra cá. E aí ela é daqui, da ilha de Java. Ela me falou o nome da cidade dela, mas eu não lembro. E aí ela falou assim, experimenta, que é muito bom. Ai, meu Deus, quase que eu derrubo a decoração aqui, socorro. E gravando, falando ao mesmo tempo, arrumando as coisas, não dá, gente. Tem que fazer uma coisa só por vez. Peraí que eu vou mostrar pra vocês a comidinha.
Comida vem enrolada nesse saquinho. Aí, óbvio, molho de pimenta, não pode faltar. E a comida vem assim, aí é com vegetais. Eu pedi com arroz, né? E tipo noodles. E aí chama nasi pechel alguma coisa. Aí vamos provar pra ver se é bom. Aí ontem eu cheguei aqui, o ônibus durou 15 horas, foram 2 horas a menos, apesar que aqui também é 1 hora a menos, então, não sei, pode ser que eu tenha calculado errado o tempo. Mas a previsão era chegar 1 da manhã, cheguei 11h30 da manhã, então no mínimo 1 hora antes chegou. E aí eu pedi um Grab, foi uma funçãozinha, já contei isso lá na rede vizinha também. Porque aonde o ônibus parava era uma estação era tipo um ponto de táxi. Pera aí que tá fazendo barulheira de carro passando aqui. E aí é meio que... Aí eu consegui pedir o Godier, né? Porque aí eu entrei na Indomarete, que parou de frente, que tinha uma moça lá. E perguntei como que eu fazia. Ela me falou que eu tinha que... caminhar mais uns 500 metros pra baixo, porque ali não podia por causa dos taxistas. E aí depois que eu consegui pedir o Godier, o rapaz me avisou que tem perigo até deles brigarem, assim, baterem, sabe? Fazer arruaça, igual acontecia aí no Brasil no começo da Uber. Não sei quem tá lembrado disso. E aí Aí eu desci 500 metros, a moça falou que era tranquilo andar. E aí ele conseguiu me pegar lá, só que ficou essa negociação aí, conversação no Godier, ficou uns 10 minutos até o motorista me trazer. Aí eu cheguei aqui e aí eu descobri que essa co-living é do mesmo dono da co-living de Tabanã. Na verdade, a mãe da Tânia, que é lá de Tabanã, que fica aqui, e a Tânia lá, que é a filha dela, né, cuida lá. E aí ela me contou que ela é da Macedônia, ela teve uma vida muito difícil na Macedônia e resolveu trabalhar em navio de cruzeiro. E aí depois ela trabalhou acho que 1 ano, não sei, alguma coisa assim, ela conheceu um indonésio, casou e veio morar aqui. A gente sempre aprende alguma coisa, seja no primeiro dia, no meio da viagem ou no final da viagem, que foi o meu caso agora, que eu aprendi outra coisa sobre a Indonésia. Aqui nessa homestay, assim como na outra que eu fiquei, não tem banho quente. E aí eu tava conversando com a Su, que é a host, a dona daqui, e da co-living lá de Tabanã, que é a mesma, né, o mesmo dono. E aí eu tava falando pra ela que eu não gosto de banho gelado, e eu contei pra ela a minha história no Brasil, que quando eu era criança eu morava em fazenda, a gente esquentava água. Ela falou, mas aqui também, quando a gente não tem banho quente, a gente esquenta a água. Eu falei, é? E eis a explicação, tá vendo essa torneira aqui? Essa torneira abre tanto a ducha, né, que você movimenta aqui, abre, ou abre a torneira aqui, tá vendo? Abriu a torneira e aí, pra você, quando tem isso no banheiro, é pra você encher de água e esquentar a água. Aí é só você pedir no lugar pra esquentar pra você, ou você usa aquela chaleira, sabe? Aquela chaleira elétrica, e aí, ó, tá vendo? Tá até vazio, tá limpinho. Você enche de água aqui, põe aqui, mistura com água quente e tcharam, banho morno. Pra você que é que nem eu, que odeia tomar banho gelado, essa é a solução aqui na Indonésia e talvez seja em um monte de outro país, porque eu vi um monte de banheiro com esse negócio aqui e nunca perguntei. Também nunca me falaram, né? Aí hoje conversando, porque a Su conversa em inglês, então quando a pessoa conversa em inglês eu tento extrair o máximo de informação da pessoa. Aí a gente conversando e eu falando disso, aí ela me explicou. Então, a gente sempre aprendendo. Pena que agora eu aprendi no último dia de Indonésia, mas hoje eu vou ter o meu banho quentinho, porque ela falou pra mim que é só avisar a hora que eu quiser ela esquentar a água pra mim. Aí eu ponho aqui, misturo e tomo meu banho de canequinha quente. Uma coisa que tem aqui que é raro ter aqui na Indonésia é isso aqui, ó. Raro pros hostels, né? Pros lugares mais baratos, né? O shampoo, o condicionador e o sabonete. E aqui tem. Gente, que fofa. Ela falou que eu não precisava comprar a janta, que ela ia me dividir comigo, a janta que ela ia fazer aqui. E pensa num trem bom. Isso daqui é tipo uma coisa, é um apimentado de berinjela, uma conserva de berinjela. Isso aqui é peixe. Isso aqui eles sempre comem. O meu amigo Adil, que eu viajei junto de Jakarta pra Bali, tinha me falado o nome disso daqui, eu já esqueci. Mas é tipo um biscoitinho. Que eles comem isso aqui com todas as refeições. É como se fosse o feijão deles. Gente, que coisa saborosa.
Eu tô impressionada. Até agora é a coisa mais saborosa que eu já experimentei aqui na Indonésia. Minha despedida com chave de ouro, fechando a minha despedida da Indonésia. Primeira aventura do dia. Eu vim pegar o trem pro aeroporto internacional de Yogyakarta. E o trem saía às 8h30, cheguei aqui às 7h. Só que já não tinha mais ticket pra comprar o próximo trem, o próximo ticket, né? Porque tem trem a cada 30 minutos. Era só às 10 da manhã e ele leva 40 minutos pra chegar lá. E meu voo, o embarque começa às 11h. Então decidi pegar um Grab e aí eu tô pagando 4 vezes mais. Mesmo assim não é caro, porque vai dar uns 40 quilômetros até lá e vai sair uns 60 e poucos reais, que deu 240 mil. E o trânsito agora tá meio assim, mas o moço falou que até às 10 a gente consegue chegar lá. Vamos ver. E quando eu cheguei também pra comprar, a moça me falou pra pegar um shuttle bus, que chama Dangri. Aí eu fui lá pra pegar, o cara falou que não, que eu tinha que ir em outro lugar, que eu tinha que pegar mototáxi. Eu falei, eu não vou arriscar ir nesse outro lugar, chegar lá e não ter também. Aí, e também o tempo tava correndo, né? Aí eu decidi chamar o Grab e tô indo agora rumo ao aeroporto. Minha internet acabou, não tô conseguindo ver nada. Eu usei o Wi-Fi, né? O Wi-Fi lá do lugar que eu fui ver o shuttle bus. Aí consegui chamar o Grab, agora já tô aqui e rumo ao aeroporto. Mas ó, tô suada. O que é uma viagem sem emoção? Ainda bem que eu já fiz o check-in ontem, então é só chegar, despachar a mala e ir pra imigração. But now I know what it was. It was